Hola, buenos días, buenas tardes, dependiendo de en qué parte del mundo se encuentren. Bienvenidos a las conferencias de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Queremos darles unas indicaciones que por favor mantengan su video y su micrófono apagado para no interferir en la conferencia. También les recordamos que si tienen alguna duda o pregunta, deben hacerla mediante el chat para llevar un orden y darles una respuesta oportuna. De igual manera, los invitamos a que nos sigan y se suscriban a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como CIMA Movimiento Espírita, Facebook Espiritismo Cardesiano Laico, X Venezuela Espírita, se escribe PZLA Espírita. Nuestro canal de YouTube, CIMA Cultura Espírita Oficial, donde los invitamos también que activen la campanita y se suscriban para que reciban las notificaciones cuando publiquemos nuestros videos de las conferencias de los domingos en diferido. También los invitamos a que sigan y revisen nuestra página web. Se llama cimamovimientoespírita.org. Con ustedes los dejo con la profesora Yolanda Clavijo, directora de CIMA, Movimiento de Cultura Espírita de Venezuela. Hola, queridos amigos, como siempre, muy gratos, bueno, se sube a la máxima potencia nuestra alegría cuando hay estas oportunidades de reencuentro a través de este espacio que ha sido diseñado para el conocimiento, para la cultura, para la expresión de las potencialidades del espíritu y en especial para la difusión de la filosofía espírita kardecista, laica, libre pensadora, humanista y progresista. Recordarles que todo este mes vamos a estar brindando todas estas conferencias, todas estas disertaciones en homenaje a una de las mayores exponentes de la filosofía espírita, doña Amalia Domingo Soler. De hecho, todo este mes inició Mercedes García de la Torre de España, continúa Alcione en este gran homenaje con esta disertación y después continuará Eurídice y la profesora Ventura Hansen. O sea que nos deleitarán con sus conocimientos y lo ofreceremos a ese espíritu, a ese gran espíritu que nos dejó un gran legado de conocimiento, de lucha social, bueno, de amor, realmente y de mucha profundidad, sobre todo en la difusión de las ideas espíritas. En recordarles también que tienen a su disposición en la página de la Asociación Espírita Internacional CEPA la colección Libre Pensamiento. Allí pueden descargarlos de forma gratuita, todos los libros, y eh, decirles, reafirmarles que todo el contenido de esos textos tienen todo lo que son los principios espíritas a la luz del conocimiento de hoy. También recordarles que los días jueves, a excepción de este jueves que viene, que están celebrando en Venezuela y en muchas partes del mundo los días santos, pero todos los jueves tenemos una nueva actividad, un nuevo espacio en el Movimiento de Cultura Espírita CIMA, una actividad que hemos abierto de actividades de meditación, de lecturas espíritas y de atención a personas con pérdida de seres queridos. Esta actividad estoy yo a su cargo y bueno, los invitamos a todos para que participen de ellas y tengan unas herramientas adicionales que promueven el bienestar integral. Hoy con nosotros está una persona queridísima, eh, de la casa, le decimos nosotros. Casi todos son de la casa, porque es que los tenemos tan en lo profundo, tan en lo íntimo, que es difícil de poder decir quién está más o quién está menos. Todos están en el mismo nivel y le tenemos un cariño inmenso. Se trata de la doctora Alcione Moreno. Alcione es médica, ginecóloga y obstetra, terapeuta y educadora sexual, miembro del Grupo Espírita Libre Pensamiento y del Centro de Investigación y Documentación Espírita CEPEDOC.
pertenece a la directiva de la Asociación Espírita Internacional CEPA, tiene numerosos trabajos, es un articulista de la revista Evolución y conferencista nacional e internacional. Hoy nos va a tratar un tema, el tema Amelia Bude, una mujer de verdad. Querida Alcione, gracias por aceptar nuestra invitación. Te dejamos en el uso de la palabra. Eu que agradeço a invitação. É um honor estar aqui, uma alegria imensa, porque me sinto de casa. E é muito bueno estar com todos estes amigos de tanta parte do mundo. É uma alegria imensa. Muitas graças por la invitação. E eu quero pedir perdão, desculpa, porque estou gripada e minha voz está um tanto diferente. Estou maravilhosa porque hablo mais anasalada e creio que em alguns momentos terei tosse. Então, perdonem, pero me gusta falar hoje de qualquer maneira, porque estou entre amigos. Então, perdonem-me por la tosse e por mi portunhol, porque só tenho oportunidade quando estamos juntos de falar. Isto há muito tempo que não estamos juntos. Então, vamos a começar. Eu quero muito apresentar a vocês. Bueno, todos estão vendo? Sí, Sim. perfecto. Então, muito bem. Quero apresentar para vocês, ou recordar para quem já a conozca, Amélie. Uma mulher de verdade é um tema de uma canção brasileira. Então, é um artigo que Eugênio Lara, um amigo muito querido brasileiro, escreveu em 2001. Não está. Bem, cambiou para vocês? Sí, Sim, perfecto. muito bem. Como começou? Eugênio, esta pessoa querida, em 2001, em uma habla um artículo que em uma conversação informal para uma companheira espiritista, ele sugeriu que escrevera um artigo sobre Gabi. Gabi, como solia chamar seu marido Allan Kardec. E ele se surpreendeu com a reação destemplada de la chica, né, com esta sugerência. E a chica falava, Amélie, de nenhuma maneira. Era uma pessoa inexpressiva. Quero falar sobre Amália Soler. Claro, Amália Soler é uma mulher maravilhosa. Vão a discutir na charla de Eurídice Ventura em uma próxima oportunidade, pero a falar que Amélie Baudet é inexpressiva, não, nem eu e nem Eugênio concordamos. E Eugênio, na época, em 2001, com pouquíssimos recursos de bibliografia, se empeçou e escreveu este artículo, Amélie, uma mulher de verdade, que vou compartilhar com vocês agora. Eugênio desencarnou el ano passado, de um arquiteto, desenhador gráfico, membro fundador do Centro de Investigação e Documentação Espírita, CPDO, e editor fundador da página web Pense, Pensamento Social Espírita. Bem, uma contextualização do século XIX. Econômico, porque a Revolução Industrial há um avanço do capitalismo. Então, acá podemos mirar as indústrias. El social, as cidades crescem em torno das fábricas acá.
y relaciones sociales porque surge el proletariado. Acá entonces la ciudad, alrededor de las industrias, con pequeñas chicas y chicos, quase niños, porque acá en las fábricas tenemos los jóvenes muy temprano en trabajo, en una industria con todos los trabajadores iguales. Y, ay, perdónenme, en su trabajo. Y el capitalismo aumentando. Bien, el artículo, Eugenio divide en 4 partes solo con fines didácticos. En primer, señorita Amélie Gabrielle Baudet, de su nacimiento, 1795, a su muerte, 1832. Senhora Rivaio, 1832, quando se casa, e 1857, quando se cambia para a senhora Allan Kardec. E depois, a viúva Madame Allan Kardec. Ai, perdona-me, vou hablando e vou piorando, pero vamos. Tranquila, tranquila. Bien, Amélie Gabrielle Baudet, Gabrielle, por isso Allan Kardec lhe chamava Gabi, nació en Thiers, un suburbio al sur de París, el 22 de noviembre de 1795. Era hija de Julien Louis Baudet, terrateniente e antigo notário, um homem bem situado em la vida. E sua madre, Julia Louise Sainet de Lacombe, pertencia a uma família de gente distinguida. Isso faz uma diferença na formação de Amélie. Em trabalho de Eugenio, ele habla como hija única, pero alguns outros autores na atualidade parece que Amélie tinha um irmão, pero na época não se falava sobre isto, dávamos como hija única. Foi educada como todas as mulheres de seu status econômicos, provavelmente em um internato. Segundo Henri Sauce, que é um biógrafo tanto de Kardec e falou algo sobre Amélie, é uma maestra com matrícula de honor e se graduou em la primeira escola normal laica pestalozziana, situada no Boulevard Saint-Germain de Paris, onde viveu toda sua vida. Durante este tempo, trabalhou como poeta e artista, produzindo obras artísticas, utilizando técnicas tradicionais, pintura a óleo, pastel, carboncilho, crayon. E foi professora de literatura e belas artes. Mira, naquele tempo, esta era uma sala de classe. Solo homens, solo chicos. E a disciplina muito severa, com azotes, régulas, palos, uma flagelação de las crianças, de los chicos. Oh, Deus. Seguindo na tendência já observada em século XVIII, em la chamada ilustração. Para mim apareceu ilustração, outros falam de iluminismo. As mulheres se converteram em parte integrante e indissolúvel de la esfera íntima e privada. Quedaram relegadas a este espaço solamente, confinadas a ele. Espaço familiar passou a associar-se a las mulheres sumisas a seus maridos, protetoras e educadoras de su prole solamente e administradora de las relações familiares. Se cristalizou a ideia de que a fragilidade biológica, intelectual, moral era parte integrante do universo feminino.
e a mulher se convirtió em um símbolo da intimidade familiar. Por muito trabalho de todas nós outras, isto está cambiando, cambiou muito, pero temos muita luta para que se cambie mais, porque muitas mulheres aún estão sumisas a seus maridos ou a seus irmãos ou por qualquer homem. Mira, niñas no, porque en la época, en el século XIX, las mujeres no tenían derecho a estudiar. Y hoy, aún día, en muchos lugares, nosotras no tenemos derecho a estudiar. Esto tenemos que cambiar por completo, por la totalidad. E as niñas e niños não estavam mesclados em las classes. Quando puderam ir à escola, era uma escola só para chicas. E quando começavam a estudar em el mesmo edifício, a entrada e a saída eram em lugares e horas diferentes. E o recreio também estava separado. E até hoje há uma violência muito grande para estes cambios. Bien, vamos a hablar un poco da señorita Amélie Gabrielle Baudet. Mira, con todo este contexto, Amélie consiguió ser profesora, maestra y escribió 3 libros. Cuentos de Primavera, 1825, Nociones de Dibujo, 1826, y Lo Esencial a las Belas Artes, 1828. Acá uma foto rara de Amélie jovenzita, porque nós outros só temos a ideia de uma senhora maior, pero acá temos uma figura de Amélie jovem. E mira quantas oportunidades conseguiu cambiar para ser 3 livros e professora, maestra de belas artes e poetisa. Miren que o que ela disponia em la época eram tinteiro e mataborrão. E em 1832 se casa com Hippolyte Léon Denisard Rivail. Pero antes de se casarem, se conheceram no Instituto de Enseñanza Técnica, que Rivail fundou em 1826, que funcionou até 1834. Acá, a dulce figura de la señorita Baudet entrou em cena. Ajudou a Rivail na direção e administração deste instituto, incluso financeiramente. Todos nós outros sabemos que Kardec lutou muito com essa parte econômica em sua vida. Rivail e Amélie se casaram em 9 de fevereiro de 1832. Amélie com 9 anos maior de Rivail. Mira, com todas as dificuldades que a mulher tinha que se submissa, 9 anos de diferença e mesmo assim se casaram. E pelo que temos nas manos de documentação e de outros autores falando, formavam uma hermosa pareja. E em suas bodas de plata, em 18 de abril de 1857, nasceu o Espiritismo, uma feliz coincidência. E Amélie Baudet se transforma, se cambia em La Senhora Allan Kardec. Antes a senhora Rivail, agora senhora Allan Kardec. Seu conhecimento de letras de la língua francesa nos leva a pensar que, como mínimo, também leía os originais, corrigia, estava junta com Kardec, muito provavelmente, não? Compilar material, descrever não só os trabalhos de secretaria, sino trabalhos
relacionados com decisões administrativas, econômicas, conceptuais e filosóficas. Deviam de formar parte por sua atividade junto a seu marido, muito provavelmente, não? Não é difícil imaginar um diálogo inteligente e produtivo entre ambos em sua doutrinal e doméstica cotidiana. Não tiveram filhos. Isto em trabalho de Eugênio, pero agora sabemos que não tiveram filhos biológicos, pero sabemos de Louise que eles eram uma pareja que foram seus tutores. E em 1869, com a morte de Kardec, Gabriele se torna a viúva e as rendas do movimento espírita francês caem sobre ela. Le construiu o Dome como uma luta personal de Madame Allan Kardec em cemitério de Père Lachaise, em honor a Allan Kardec, uma luta contra a cidade, a França, pero ele conseguiu e hizo o Dome de Kardec. Pouco depois da morte do fundador do Espiritismo, enviou um informe à Sociedade Parisina de Estudos Espiritistas, descrevendo as novas condições de funcionamento da obra de seu marido. Por quê? Recuerden que em dia da morte de Allan Kardec, 31 de março, eles estavam de mudança, de cambio, não solamente de residência, de casa, de hogar, como também de la editora. Então, muitas cajas com coisas de sua casa estavam no meio da mudança quando Kardec morreu. Então, eu imagino que se passou com esta mulher que de um momento para outro, com todas as ilusões que tinha, sonhos que tinha de uma nova casa, de cambiar a editora, porque passaria para Kardec, os cambios de la sociedade, tudo de uma vez só, e ela teve que trabalhar com isto. Então, é uma mulher muito forte, de muita personalidade, que embora todos, sin embargo, todas as dificuldades se cambiam e descreve as novas condições que já haviam conversado e que Kardec lhe desejava colocar. Por isso que a mim me encanta esta mulher, porque é muito forte, muito trabalhadora e seguiu muito junto de Kardec sempre. Em esta época também todos los conhecem o processo de los espiritistas, que se foi contra as fotos dos espíritos. E se instalou em 18 de julho de 1875 um processo contra os espíritas que vendiam fotos. Mira, temos sempre isto, não? Em muitos movimentos. Pessoas muito sérias que hagam um trabalho muito lindo. Por exemplo, William Crookes trabalhou com fotos muito sério, muito tranquilo. Pero sempre temos pessoas que querem ter alguma ganância, de alguma forma mala, e que fazem coisas falsas, não? Por exemplo, ficou muito famosa esta foto, que, perdonem-me a palavra, mas ridícula, com como se o espírito de Kardec acá se segurava um texto. Mira, isso é ridículo, que isso é uma coisa falsa, montada, que não é a realidade. E algumas pessoas creiam nisto, compravam, e por isso se deu um processo. Então, Ley-Marie, né, que foi interrogado ante o tribunal, acabou sendo condenado
junto com os dois médiums que estavam nesse processo. Le Marie tentou falar de sua inocência. Es- Nos parece hoje em dia que, de fato, era inocente, pero não teve apelação e se foi condenado. Mesmo com o depoimento de Madame Allan Kardec no processo, com o apoio da prensa, pero com apoio da prensa, com a igreja, que detestava o espiritismo, e muitas pessoas que eram contra o espiritismo lhe apoiaram esse processo e eles se foram condenados. Porque não estava solamente as fotos, este fato no processo, pero muitas pessoas odiam a espiritismo. Então, puseram como ello acusado o espiritismo, não solamente esse fato de algumas pessoas, uma pena. Pero a condenação, e nem sequer a idade avançada, o respeito que gozava Madame Allan Kardec por seu trabalho em la doutrina, por sua personalidade, por sua vida, não bastaram para evitar a violência e as burlas del juez Millet, que é um horror quando vemos uma pessoa muito desrespeitosa durante o interrogatório. Tienes muitos artigos, livros sobre isto, é um fato muito triste para o espiritismo. E o juez realmente foi muito, muito violento. Pero se passou e Madame Allan Kardec continuou firme, a kardeciana seguiu publicando-se, não só os livros, a revista espírita e artículos em vários idiomas, sempre bajo de sua supervisão. E, lamentavelmente, a sociedade parisiense se fundiu, se cambiou para uma sociedade anônima do espiritismo. A ideia é de Kardec, é uma ideia boa, para que a sociedade não se quedasse unicamente com uma só pessoa, pero ele próprio não conseguiu por sua ideia em prática. Por mais que Madame Allan Kardec intentou, a sociedade anônima também não logrou êxito, pero em época a sociedade se cambiou para a sociedade anônima e se substituindo a sociedade parisiense, que já estava com muitos conflitos internos, não só de natureza moral, como ideológica. Se cambiou para a sociedade anônima, pero vamos a ver que também isto não se foi bem. E com o final da sociedade anônima, com muitas intrigas, muitas lutas, os Delanes e outras pessoas que estavam contra a maneira como a sociedade anônima estava cuidando do espiritismo, se reúnem a Amélie, lhes pedem para que seja presidente, e ela, por conta de sua má saúde, não estava bem, só pôde apoiar essa iniciativa, dando-lhe seu respaldo, pero não assumindo nenhum cargo. A União Espiritista Francesa começa a desenrolar suas atividades em 24 de dezembro de 1882 e a publicar o órgão jornal, O Espiritismo. Acá temos Leon Denis, Gabriel Delane e Berta Freire, que é uma mulher amiga de Amélie, que escreveu livro Tanta Luz e que por ele conhecemos muito da história do que se passou com a sociedade, Le Marie
e a Amélie Baudet, assim, a Madame Kardec. E esta história, mira que em 21 de enero, a Sociedade Espiritista se funda em 24 de dezembro e em 21 de enero morre Amélie Baudet, morre Madame Allan Kardec, que 2 dias antes se havia desmaiado e ao levantar-se na cama, e golpeou a cabeça contra uma cômoda, perdendo o conhecimento, e depois disso já não teve mais consciência e se morreu. Mirem que até 21 de enero teve consciência total de sua de sua personalidade, de suas ideias, estava sempre muito consciente, não? Com sua partida, tudo o que quedava do patrimônio de Allan Kardec passou diretamente a Lemarie, que tinha poder para determinar seu emprego e seu destino, já que estava à frente da sociedade anônima que continuou depois da morte de Amélie Baudet por muitos anos. Esta é uma outra história muito bem hablada, contada por este livro, Ponto Final, de Wilson Garcia, que todos nós outros conhecemos, que habla em 2020. E agora, este ano, está acabando de lançar o Espiritismo depois de Ponto Final, onde, como muitas discussões houve sobre este livro, porque habla de coisas que nós outros não conhecíamos e o que se sucedeu esse tempo, e agora outras discussões, outros documentos que são conhecidos. Então, vai acá uma divulgação do livro novo de Wilson. Bom, temos Eugênio escreveu este artigo em 2001. Isto muitos desenvolvimentos, porque não se conhecia nada de Amélie, muito pelo contrário, não? Falavam que não era uma pessoa importante. Creio que em minha tentativa foi demonstrar a você que sim, era uma pessoa, e foi uma pessoa muito, muito importante, não só por espiritismo, como também por la quebra de muitos paradigmas del siglo XIX. O artículo de Eugênio teve alguns desenvolvimentos muito importantes. Um deles com Marcel Sotomayor, um escritor muito importante em Brasil, que hizo uma biografia muito linda, este livro de Allan Kardec, a biografia em 2013. Não sei se tem a tradução em espanhol. E uma película basada em este seu livro, que acá em Brasil foi bárbaro, foi genial seu desenvolvimento, muitas pessoas foram assistir, muitas discussões, muitas pessoas conheceram o espiritismo graças a esta película e a este livro. Muito bueno. E também em 2016, um outro autor, Adriano Calzone, em 2016, então, ele já tinha escrito um livro em nome de Kardec, uma biografia também. Perdone. E este autor escreve sobre, o livro se chama Madame Kardec, La história que o tempo casi ha borrado, pero no consiguió. Estamos acá hablando sobre Madame Kardec. Também habla sobre o artículo de Eugênio. Pero nem tudo são flores, não? Temos algumas dificuldades. Em 2020, Paulo Figueiredo e Lucas lançam um livro
nem cielo ni infierno, pero descrevem a una Amélie muy frágil, muy vulnerável, sem voz ativa, como se ela não hicesse nada. Hoy tenemos una descripción, tenemos este documento en las manos, que es un inventario general de 1873, 1872. Miren, mucho después de la muerte de Kardec, que se fue en 69, para la Sociedad Anónima, que, lembre-se, não olvidem, Le Marie, que estava em la frente, assumiu um documento que esse inventário de mais de 60 páginas, toda a descrição de la capa, toda a descrição de quantos livros tinha, a quantidade de todos os livros, de todos os idiomas, tudo que ela tinha, um inventário de todo o material que Amélie escreveu e entregou na mão de Le Marie. Então, não era uma pessoa frágil, não era uma pessoa senil, sem consciência, não. Não, isto que querem que nós outros pensamos, mas pero não é a verdade. Este é um documento muito completo que mostra, que ilustra como Amélie, como Madame Kardec trabalhou e muito. E que estava sempre muito consciente das suas atitudes e de seu pensamento. Pero el futuro, si esto que hablé nos deja triste, pero tenemos el futuro cosas muy buenas. Esta chica, Luciana Farias, é uma chica muito hermosa, muito querida, que tem muitos documentos e que está traduzindo e em breve lançará um livro sobre Amélie Gabrielle Baudet, Madame Allan Kardec, baseado no que chamamos fuentes primárias, que através do Museu Acol, da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais, de Kardecpedia, que temos todos acesso pela internet, as obras de kardec.com.br, temos acesso a algumas fuentes primárias, pero todos os dias, de tempo em tempo, sempre temos artículos de fontes primárias novos, muitos traduzidos, e que Luciana está compilando todo este material para em breve fazer uma edição, um livro sobre ela, principalmente em resposta a esta Amélie que querem passar como uma mulher muito frágil, muito débil, muito vulnerável, e Luciana tem certeza, como nós outros, que Amélie e Madame Kardec é uma pessoa muito, muito importante, que devemos a ela muitas graças por seu trabalho, por sua dedicação, não só Allan Kardec, principalmente para o espiritismo. E, por favor, imagine que recebas um ramo de flores como regalo de estarmos juntos hoje. Muitas, muitas, muitas graças. Bueno. Gracias a ti, Alcione, por toda la información. Excelente, querida Ai, Alcione, de verdad que... perdone minha tosse a toda hora. No, 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 no. no, Más bien, gracias tiene a más ti por valor. ese esfuerzo sobrehumano que has hecho para poder, bueno, llenarnos de este conocimiento, traernos todas estas ideas. Ahorita vamos a esperar alguna pregunta de las personas que están en el público, pero también he tomado algunas anotaciones que me gustaría compartir contigo posteriormente. Yacirita, ¿hay alguna pregunta?
Por los momentos no tenemos un comentario de Guillermo Meléndez. Gracias, doctora Alcione. Casi no conocía los datos sobre la vida de Madame Kardec. Bendiciones. Vamos esperando. Rita, enhorabuena, un encanto de presentación. También aquí un Mira, comentario de David. David Santa yo María, estoy bendiciones. leyendo el Ajá. chat. Muchas gracias, Guillermo. David, tú sabes que mora en mi corazón, que saudades tengo de ustedes. Muchas gracias. Un abrazo fuerte también para ti, para todos. No vi a hora de estarmos juntos hoy, porque voy a pensando aquí en Brasil. Ay, ¿será que la persona vai. Ah, será que eu vou ver a Eurídice, vou ver a Santa Maria, vou ver a Yolanda? Eu penso, né? A Nelly, que saudades. Muito bueno estar hoje acá. Inês, Célia, tantas pessoas que amo tanto. De Brasil, Rita, Milton, que hace que bueno puede estar juntos. A todos, muchas gracias por estarmos juntas. Bueno, permiso para Todos, hablar. desculpe se não hablo todos, a Ramon, que estamos sempre juntos. Mira, é uma alegria imensa, imensa estar. Perdão por la voz, por la tosse, No, pero no, não no. me queria cambiar de hoje. Falou, temos que ir hoje de uma maneira ou de outra. Vou estar junto de meus amigos queridos. Te lo Wow. agradecemos infinitamente, Alcione. E Muchas miren Di- que como una persona que habló que no tenía, yo mira, Guilhermo, Bueno, que Alcione, não tinha, né, não conhecia. Guilhermo, muitas pessoas não conhecem. Muitas pessoas creem que era só uma mulher, uma esposa, porque as mulheres não tinham mesmo muita ação. E a Meli cambia totalmente isto, porque quebra muito paradigmas e luta por suas ideias, luta pelo espiritismo. Então, é muito bem o que vamos a conhecendo e vamos divulgando seu papel. Porque há uma certa tendência de diminuir o trabalho das mulheres. Isto não podemos deixar, porque são mulheres muito fortes. Quando se estuda todas as mulheres de cada país que se foram forçadas a calar-se, que suas obras foram divulgadas com outros nomes, para que não se hablasse sobre mulheres. Então, como vemos, Amélie escreveu 3 livros e trabalhou muito com Kardec, é fato. Temos que conhecer e divulgar mais as mulheres. Não eu amo todos meus amigos, pero temos que ter uma dúvida com as mulheres, porque são pessoas muito fortes. A mim me gusta, sou ginecóloga, né? A mim me gusta muito trabalhar com mulheres, porque sua força. Não, desculpen, mis amigos hombres, pero mira, nosotras sabemos cuidar de los chicos, o sobrinos, o nietos, estamos siempre cuidando de personas, cuidamos de nuestro hogar, sabemos o que tenemos en heladera para hacer nuestra cena, o que si no saímos de nuestro trabajo, tenemos que parar en el súper porque tenemos que hacer para amanhã ou para depois. E em nosso trabalho, trabalhamos muito, porque sempre acham que as mulheres, muitos, não, mulher não trabalha bem, mulher tem outras preocupações, não tem tempo de estudar. Mira, e não é verdade, as mulheres trabalham muito. Então, é um honor estar falando com vocês e um honor mejor aún hablar sobre la Madame Kardec, Amélie Gabrielle Baudet. ¿Qué tienes por ahí, Yacerita? Ah, no, creo que te quería decir algo, Eury.
Bueno, voy a ver si la emoción me lo permite, porque de verdad el Sione me conmovió mucho y me alegró mucho. Comparto plenamente tu emoción. Bueno, por supuesto, cómo no vamos a estar aquí presentes todas las personas que te admiramos, que te queremos, en la distancia, el poder conocerte a través de estos medios, porque no tengo todavía la fortuna de conocerte personalmente, pero te siento como esa gran amiga durante estos tiempos que estamos compartiendo y bueno, esa emoción que sentías de pre, antes de hacer tu conferencia, bueno, la comparto plenamente y estoy en lo mismo también preparando la conferencia de Doña Amalia y estoy en lo mismo, ¿no? Lo voy a decir así, voy a decir esto, la profesora, que se emocione, que la gente vea, quién fue Doña Amalia, cuál es el aporte. Me identifiqué plenamente contigo en esa emoción, ¿no? Entonces, mira, la única pregunta que se me ocurre es, porque me está pasando, es si en esa investigación que estás haciendo de doña Amelie, o que hiciste de doña Amelie, ¿pudiste identificar algún punto con ella? Si te sentiste identificada en lo personal con doña Amelie. Sí. Yo ya te contesto la pregunta, pero tengo que te hablar que tengo certeza que tú y yo nos encontramos en sueños, porque hablo y pienso tanto en ti. Cuando vi la programación que Ah, usted y Pintura iban a hablar de Amália, yo, qué bueno, pero después estaba presencial. Oh, no, por Dios, presencial. Y yo creo que en sueño nos encontramos, porque hablo mucho contigo y cosas qué que me bonito. lembro que tú hablas y cosas que yo quiero hablar contigo. Mira, lamento profundamente que nuestra telepatía no está tan desarrollada, porque es igual. Yo tengo como una persona muy próxima de mí y una hora vamos a nos encontrar personalmente y nos abrazarmos muchos. Y sí, de Seguro. fato, es una emoción cuando nos tenemos contacto con papeles de que vemos a letra de Kardec y la letra de Amélie tiene muchas cartas que un trocan con otro, que un pregunta de outro. Entonces Kardec pergunta para ela, por exemplo, numa carta sobre Louise. Louise é uma chica jovencita que não tinha boa saúde, viveu e morreu muito temprano. Entonces, son cosas más íntimas que vamos viendo un Kardec, porque lemos Kardec el maestro total y no teníamos muchos datos de su vida cotidiana. Entonces, en estos documentos, tenemos acceso a un Kardec más intimista y a Amélie, porque no teníamos nada de Amélie. O no sé cómo se habla en español, si Amélie. O Amelia Boudet. Amelia Boudet. Amélia. Ujú. Acá em Brasil também hablamos Amélia. E vamos tendo uma sensação de estarmos mais cerca desta pareja. Pero muitos documentos não estão publicados. Luciana está compilando, pero nós outros não temos acesso. Por isso estou muito interessada no meu, a hora que lance o livro, para conhecer melhor. Mas devo falar para vocês que a sensação que tivemos em congresso em Porto Rico, e quem sabe um outro momento, vocês também, de ver os documentos em mano, é uma coisa muito preciosa, muito preciosa. Sí. Mira, Alción, ¿hay algunas preguntas, Yacerita? No, Alciones, tenemos solo hablaste, comentarios y agradecimientos y felicitaciones. anoté muchísimas cosas de las que hablaste. Hablaste de los anacronismos del sistema educativo de la época,
Y te digo que todavía a mediados del siglo XX esos anacronismos persistían. El castigo físico, de todo orden, hasta psicológico. También bien interesante de que mostraras Yolanda, es... Ajá, Yolanda, perdão. Vou interromper para falar disto especificamente. ok, É uma lástima que 200 anos depois, 200 anos depois, estamos muito cerca. Não temos o físico, mas o psicológico está cada vez pior. así es. Cada vez pior. Tuvimos uma fase em que o maestro, os professores, eram nossos heróis. Me recuerdo de mis maestros acá llamamos primário, de las primeiras classes. Nos queríamos muito, eram nossos amigos, eram pessoas muito respeitáveis. Hoje, os maestros eles sofrem traumas de los chicos, de los jovens, uma falta de respeito total. Então, e outros abusam de seu poder e fazem uma tortura psicológica absurda, absurda. Então, estamos num momento, creio que muito grave, que as pessoas estão sem muito sentido. Por isso me gusta tanto falar de espiritismo, porque o espiritismo tem muitos caminhos para cambiar isto. Só a possibilidade de crermos na imortalidade da alma e a evolução, estes dois pilares, é muito importante porque as pessoas estão muito perdidas e é uma lástima que até o dia de hoje temos tantos prejuízos, temos tantas violências, tanto físicas como psicológicas, principalmente por las pessoas mais vulneráveis, por las pessoas que mais necessitam, onde a violência é maior, onde a desigualdade é maior, e é uma pena, uma pena. Parênteses, quando estamos fazendo uma pesquisa mediúnica sobre os negros, que estamos escrevendo um artículo para a revista Evolução, que sei, Yolanda, que tenho que entregar até final de abril. Estou terminando. Antes del final de abril. Sí, pero estoy terminando. Y los espíritus, muchos negros, se pensan como escravos, escravizados aí. Bueno, quando nós, de nosso grupo, estávamos conversando, hablamos, mira, mais de 300 anos terminou a escravatura em Brasil, como as pessoas aún estão presas a isso? Pero nós outros, encarnado, agora, 200 anos se passou e igual, em plena educação, é muito difícil o câmbio, não? Muito difícil. E uma Es coisa así. que temos que estar atentos, porque é uma lástima, uma lástima. También otra cosa de resaltar, Alciones, esa foto que mostraste de Amélie Baudet, de Amélia Baudet, porque pareciera que hubiera un interés de hacerla parecer siempre como anciana. Ese rescate de esa foto es muy importante. Sim, sim. Há um câmbio, por lo mínimo, na Así es. sociedade anônima com o espiritismo, que por isso falei do livro Ponto Final, porque é uma história que todos nós outros devemos conhecê-la, que fazem uma questão de fazer uma Amélie muito frágil para ter ganâncias de poder, não só de dinheiro, pero de poder, e como o dinheiro interferiu muito, interfere até hoje em las decisões,
Entonces, había una idea de que se deshace Amélia como una persona débil, muy anciana, pero esto no es verdad. Esto nos Así es, muestra también la idea de que si esta persona está hablando esto que no es verdad, entonces vamos a ver o que más se pasa, ¿no? así es. También hiciste referencia a lo que podríamos catalogar como las mezquindades humanas todavía dentro del movimiento espírita para la época. Sí. Ah, esto es peor ahí. Peor aún. De verdad, porque es un espiritismo dogmático que nosotros no creemos, un espiritismo con vertical, con hegemonía, que Kardec jamás quis esto, ya, jamás, pero tenemos eso, lamentablemente. Sí, Pero así es. pero tenemos CIMA, tenemos CEPA, tenemos CEPA Brasil, tenemos otros grupos, tenemos Centro Barcelonés, tenemos la turma de Andalucía, Escuela grupos, Espírita Allan Kardec, sí, tenemos grupos CP2, pequeños, mucho. grupos pequeños, pero estamos juntos, creo un trabajo de hormigas, mas estamos juntos, cambiando o que podemos, haciendo nuestra parte. Y yo creo que estamos haciendo muy bien, porque mucha gente se incomoda con nosotros. Entonces vamos juntos, adelante. Y yo creo que para finalizar, entre las cosas que anoté, Alcione, es que descorres el velo de las ideas que tienen la mayoría de los espíritas sobre Amelia, que se la concebía no tan participativa en la construcción del espiritismo. Entonces yo creo que ese es un punto súper importante. El ver ahora a Amelia con otra, con mucha más participación dentro del movimiento espírita y dentro de la construcción del espiritismo. Sí, aquí hablamos de una otra perspectiva. No sé si se habla en Sí, castellano. sí, Sí. sí, de Una otra otra perspectiva. perspectiva, porque estábamos tan integrados a la mujer cuidando de su hogar que hoy pensamos, mira, una profesora, una persona que siempre estudió en un instituto pestalozziano, igual Kardec, que trabajó con Kardec como profesora antes de se casar, porque se casaria, não mais pensaria, não mais trabalhar, não mais escreveria, não é assim. Então, hoje em dia temos uma, creio, e me gusta muito se deixar claro esta ideia de que não se pode pensar uma Amélia desta forma, porque não pode ser. É uma Totalmente. participação muito importante, sim. Com certeza falaram muito. Pues, tenía un libro de gramática, de arte. Los escritos hoy, aparte de la revista Espírita, que tiene ilustraciones, que tiene poesía, que tiene libro, muchos de la participación de Amélie, certamente. Excelente acción. No sé si quieras decir unas palabras finales. Nosotros desde este lado lo que tenemos es que agradecerte primero ese esfuerzo, toda esa documentación, toda esa investigación. Gracias por traerla al CIMA. Y me voy a poner un poco celosa con lo de Eury, pero no podía dejártelo de decir. Entonces prefiero decírtelo. Hay amor para Nada, te todas, profe. abrazamos. Así es, amor, hay No, amor no, para todos. no, não se queda de celosa. No, Pero yo entiendo, porque también yo soy muy celosa, yo entiendo perfectamente. No, hay Perfectamente. saudace, hay Sí, saudace para todas, todos. perfectamente, pero cuando estoy así,
recuerdo que el amor no se divide, el amor se multiplica Se siempre. expande, se expande, se Tenemos expande. lugar para todas en mi corazón, porque los amo mucho, 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 mucho. Gracias. Un abrazo inmenso y gracias por aceptar nuestra invitación, querida Alcione. Muchas gracias a ustedes, perdón por mis toses, pero no No. olviden jamás, les quiero mucho, mucho, son personas muy importantes en mi vida, porque cuando ustedes hablan, cuando ustedes expresan sus pensamientos, que me enseñan mucho y me enseñan para que yo me torne una persona mejor do que yo soy. Entonces, no tengo cómo agradecer vuestra generosidad y vos, por ser quien ustedes son, porque son personas que me encantan, me enseñan mucho y que los respeto y los quiero demasiado. Muchas gracias mismo, de corazón. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Un gran aplauso. También te queremos. Un abrazo para todos.